Palavra. Estamos hoje no 9º dia da exposição bíblica Carta a Filemão. O tema de hoje é um pedido em nome do amor. Que coisa, hein? Filemão, capítulo único, versículo de número 9. Diz assim o texto da palavra do nosso Deus. Todavia, peço-te antes, por amor, sendo eu tal como sou, Paulo, o velho e também agora prisioneiro de Jesus Cristo. Obrigado, ocupe o seu assento. Paulo não se apoiou em sua autoridade apostólica, mas abriu seu coração a Filemão, expondo as circunstâncias em que ele se encontrava e o pedido que estava prestes a fazer, baseado nesta grande força motivadora de todo o universo, o amor. Pensa numa força motivadora que é essa, o amor. A primeira oração desse versículo é esta: todavia peço-te antes, por amor. Ou algumas traduções estão em nome do amor, ou por meio do amor, ou através do amor, da mesma coisa. A palavra aqui é peço-te, meus irmãos, no grego é parakaléu. Nesse contexto aqui, ela é usada para falar, significa, rogar, implorar, solicitar. Solicitar, no caso, é pedir com insistência, encorajar ou aconselhar alguém a fazer algo. O perdão é algo que procede de Deus. E a falta de perdão ocasionará em desastre. Eu vou repetir isso aqui. A falta de perdão ocasionará em desastre, em ruína, em tragédia. Por isso vemos aqui a preocupação do apóstolo em haver reconciliação entre Filemão e Onésimo. Vocês lembram da questão aqui da história? Paulo está intermediando uma causa, porque o seu ali escravo Onésimo, no caso o escravo de Filemão, acabou defraudando o seu senhor, foi fugido e, como nós temos visto aqui, se encontrou com Paulo, se converteu e agora Paulo está intermediando aqui a questão para que haja uma reconciliação entre Filemão e Onésimo, no caso, para que Filemão perdoe Onésimo. E esse é o pedido aqui que Paulo vai fazer de forma humilde. Ele não vai apelar, como temos visto, à sua autoridade apostólica. Ele vai fazer esse pedido de uma forma humilde. Então, essa palavra aqui, no caso parakaléu, que eu acabei de dizer aqui, que é usada como rogar, implorar, pedir, essa palavra foi usada justamente em um contexto que Jesus ensinou sobre o perdão, que está em Mateus, capítulo 18, do versículo 15 ao 35. Só vou esclarecer os irmãos aqui. No capítulo de número 18 aqui, está vendo uma questão. Os discípulos perguntam assim para Jesus: até quantas vezes eu tenho que perdoar? 7? Jesus falou: não, 70 vezes 7, que daria 490 vezes por dia. Irmão, será que tem alguém que consegue pecar 490 vezes por dia contra alguém? Claro que não tem, ninguém consegue fazer isso. O que Jesus está dizendo? O perdão não tem limite. Meu Deus! E aí o que acontece? Dentro desse contexto que Jesus está falando, ele fala esta parábola que é chamada do credor incompassivo. Ele vai dizer que havia um homem que devia 10 mil talentos. Esse 10 mil talentos é um valor que não tem, naquela época, é um valor que ninguém sabe o cálculo de tão grande que é um valor imensurável, entende? E aí o que aconteceu? Esse homem que devia 10 mil talentos, ele agora foi cobrado a pessoa que ele devia. Aí ele começou a implorar: eu te peço, me perdoa, perdoa a minha dívida. E suplicou. E aquele homem foi e perdoou ele. Só que este homem que foi perdoado uma dívida impagável, ele agora tem alguém que deve para ele. E quanto que deve para ele? O texto vai dizer em Mateus 18, 25, deve 100 denários, que é um valor pagável. Era cerca de uns 3 meses e pouquinho de salário de um trabalhador diário, ele conseguiria pagar. Então era uma dívida pagável.
E aí ele foi cobrar a pessoa que devia. Acabou de ser perdoado por uma dívida impagável. E agora vai cobrar um outro que deve a ele uma dívida que dá para ser paga, 100 denários. E o homem fala isso aqui que eu vou ler agora antes de explicar. No versículo de número 32. Olha só que coisa tremenda. Ele agora, a partir do versículo 32. Vamos aí com atenção aí, por favor. E aí o que acontece? É 18. Mateus 18, versículo de número 32 ao 35. Vamos lá. E aí, olha só, Jesus agora conta que esse homem que foi perdoado, agora está cobrando alguém que lhe deve. Só que é 100 denários apenas, conforme tenho dito, um valor pagável. E aí, a pessoa também não tinha dinheiro para pagar. E o que ele fala? Perdoa a minha dívida. Só que ele não perdoou. Acabou de ser perdoado por uma dívida impagável. E não quer perdoar alguém que tem uma dívida que daria facinho para ser paga. E aí ele pegou e falou, não aceito. E o texto diz que ele suplicou. Aí aquela pessoa, o Senhor que tinha perdoado a dívida gigantesca, ficou sabendo que ele não tinha perdoado. Aí foi atrás dele. Aí onde entra aqui, ó, vamos lá que eu vou aplicar. Então o seu Senhor, chamando a sua presença, disse, olha o que ele disse desse homem que não quis perdoar a dívida. Servo malvado. Malvado vem de maligno, vem de mal. Perdoei-te toda aquela dívida, porque tu me suplicaste. É a palavra paracaléu no grego. 33. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro? Ou seja, como eu te perdoei, você não deveria ter perdoado? Como eu também tive misericórdia de ti, ó, versículo 34. Indignado, o seu Senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. 35. Assim vos fará também meu Pai Celestial. Conclui Jesus. Se de coração não perdoardes cada um ao seu irmão as suas ofensas. Então eu entendo uma coisa muito importante aqui nesse texto. Escute. A nossa dívida para com Deus, por causa dos nossos pecados, era impagável. Esta pessoa que devia uma quantia impagável era eu e você, é isso que o texto está dizendo. Agora escute, quando o texto coloca uma pessoa que devia a esse homem que foi perdoado, está falando o quê? Das pessoas que pecam contra nós, que fazem coisas contra nós. Sabe o que Jesus está dizendo? Por mais que seja ruim, essa dívida aqui na terra é pagável. Essa ofensa, perto do que vocês fizeram para mim, ofendendo a minha santidade, entende? Jesus está fazendo essa comparação. Aí Jesus está dizendo, ó, se eu perdoei você uma dívida impagável, como que você não vai perdoar as pessoas que te ofenderam? Aí Jesus está falando o quê? Se você não perdoar, não tem como eu te perdoar. É por isso que eu digo que nós temos que entender uma coisa, o perdão ele é de Deus. É fácil perdoar, tem certas coisas. Vocês ouviram aqui esses dias atrás um testemunho muito forte de um judeu, chamado Vitor, eu esqueci o sobrenome dele, muito forte sobre perdão. E eu analisando a vida daquele homem, daquele testemunho, que teve a esposa violentada, o filho morto na frente dele, enfim, o povo judeu foi violentado, entende? E aquele homem conseguiu olhar para o outro e não olhar com o olhar do que? De ódio e querer esganar ele com as próprias mãos. Eu só chego a uma conclusão, que uma pessoa só pode fazer isso se ela entender o que é o perdão de Deus. Se ela entender que Deus é o juiz e o único que pode julgar quem quer que seja, é Deus. Ok? E nós sabemos que existem situações que, se você for analisar, é muito difícil você perdoar. Mas é o que eu digo, o perdão não é do homem, o perdão é de Deus. Então Jesus, ele me ensina o quê? Escute isso, a nossa dívida para com Deus por causa dos nossos pecados era impagável. Perto do que Deus nos perdoou, as ofensas que nos fizeram é pequena, por isso devemos também perdoar. A falta de perdão faz uma pessoa se tornar maligna, conforme lemos no versículo 32. Então, toda pessoa que não perdoa, ela vai se tornar maligna. Outra coisa que vai acontecer com ela, vai ser atormentada. Verso 34, a falta de perdão traz tormenta na vida de uma pessoa. Outra coisa, vai tornar essa pessoa amarga. Toda pessoa que não perdoa é amarga, porque ela foi criada no coração dela a raiz de amargura. Hebreus 12:15, a Bíblia diz, não deixe
que a raiz, brotando a raiz de amargura. Veja só, o que significa alguém que tem raiz de amargura? Alguém que foi ofendido e não perdoou. Ele se tornou uma pessoa amarga. Onde ela vai, ela amarga. Porque a falta de perdão tornou ela amarga. Então a questão do perdão, escute. Irmão, como diz aí, ninguém sabe de quem de fato é essa frase. Mas você odiar alguém é como se você bebesse veneno esperando a outra pessoa morrer. Então, quando você perdoa, a questão não é você libertar a outra pessoa, é você ser liberto. Não esquece disso, eu estou sendo incisivo e repetitivo. O perdão é de Deus. E outra coisa, também a falta de perdão tira o bem-estar das pessoas. Toda pessoa que não perdoa não tem bem-estar consigo mesma. Em Efésios 4:32, quando Paulo fala também à igreja aos Efésios, ele fala perdoando-vos, ele usa outro vocábulo, outro verbo grego que é harizomai, né, que tem um sentido de bem-estar, ou seja, o perdão traz bem-estar para você mesmo. E aí o que acontece? Outra coisa também, a falta de perdão paralisa a vida de uma pessoa. Por quê? No versículo 35, o texto está dizendo aí, perdoados. Só que aqui o verbo grego é aphiemi, que significa perdoar, remover a culpa, e deriva do verbete apoireimi, que significa colocar em movimento, enviar para frente. Ou seja, olha só que a Bíblia está nos ensinando, que o perdão faz a nossa vida andar. A pessoa que não perdoa tem a sua vida paralisada. Isso é tão forte que esse verbo aqui é usado em Marcos 2,5, quando Jesus perdoou o paralítico e falou para ele, levanta e anda. Sabe o que Jesus está dizendo para ele? Que aquele pecado dele é que fazia a vida dele estar paralisada, fazia que a vida dele estivesse estagnada e que ele estava carregando um peso que ele não podia suportar. Mas quando ele recebeu o perdão, ele ficou leve, conseguiu até andar. E ele começou ali a andar, ele começou a fluir, tá certo? Ou seja, o perdão nos faz avançar, coloca a nossa vida em movimento. Se existe alguém aqui ainda nesta noite, que ainda você tem algo, alguém te fez algo, entenda uma coisa de uma vez por todas, o perdão é de Deus. E a graça de Deus te capacitará de coração a liberar o perdão. Agora ele diz aí, peço-te antes, essa palavra antes, no grego é malon, que significa muito mais, melhor, e antes é no sentido de preferência, é aquilo que ocorre primeiro. Nesse contexto, Paulo nos mostra que melhor do que usar a autoridade apostólica é a via do amor, pois o amor de Deus revelado em Cristo é gracioso. Perceba em Romanos capítulo 5, versículo de número 15, olha só o que a palavra de Deus diz, a partir da parte B. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais, olha lá, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é a justificação, seja perdoado, justificado, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Traduzindo para os irmãos, o pecado e a condenação veio por meio de Adão. Agora o amor, o perdão, a justificação, a reconciliação veio por meio de Jesus Cristo. E essa graça é muito mais, incomensuravelmente maior, porque ela é abundante, ela excede, ela ultrapassa as medidas, ela nos faz transbordar. Com isso em mente, podemos dizer, maior do que o pecado de Onésimo, é a graça e o amor de Cristo que também operam na vida de Filemão, para perdoar, louvado seja Deus. Defraudou, roubou, trouxe prejuízos, ok? Mas maior do que todo esse pecado aí, está a graça de Deus que opera na vida de Filemão. A graça de Deus que opera em você é muito maior, viu? Por isso que eu digo que a graça, ela vai muito mais além do que o pecado. Muitíssimo mais além. A graça do Senhor, ela vai além da medida. Ou seja, Deus, ele confere uma graça a nós, mais do que nós precisamos para vencer o que temos que vencer.
Então você fala, eu preciso de um nível. Deus te dá um nível maior do que você precisa. De graça, eu estou dizendo, ok? Fala, a gente não fala, nossa, que Deus me ajude. É a outra maneira que eu estou explicando. Deus não só te dá a condição ali exata para te ajudar. Ele faz algo para transbordar, para exceder aquilo, ok? É por isso que aquele que recebe graça, ele aguenta a permanecer fiel ao Evangelho e não desistir da caminhada. Por quê? É uma questão da graça. Aleluia. Quem já recebeu a graça além da medida aqui? Deixa eu ver quem já recebeu. É essa graça que opera em mim e você. Olha que diz, peço-te antes por. Esse por, eu estou indo palavra por palavra mesmo aqui. Esse por é dia no grego, por meio de, por causa de, ou motivo ou razão pelo qual algo é feito, através de, que denota canal de um ato. A pergunta é esta: por qual canal, através do que estamos agindo? Nós agimos motivados pelo quê? Qual é a força motivadora que opera em nossos corações? O que você faz, você é motivado pelo quê? Um exemplo, para você entender. O que te motivou estar aqui no culto? Entende? O que te motivou? Qual é o motivo? Você tem um motivo para estar aqui. Entende? Então, o motivo qual que é? O amor. O amor de Deus derramado em nossos corações. Então, o que nos motiva a viver a vida cristã? O amor. Esse é o motivo, essa é a motivação. É por isso que eu digo, é errado. Eu vou na igreja porque eu quero buscar uma bênção. Isso está totalmente errado. Você não pode ser motivado por uma bênção. Se você é motivado a buscar Deus por uma bênção, esse Deus que você está servindo está errado. Entende? Eu sou motivado em servir a Deus por amor. Aleluia! Veja só isso como é importante. 1 Coríntios 16, 14. Isso aqui vai resolver muita coisa na família, aqui na igreja, em qualquer âmbito. Muita coisa vai ser resolvida aqui agora. Leia comigo, 3, 2, 1. Todas as vossas coisas sejam feitas. O que ele está dizendo todas as coisas aqui? Escute. Quando ele está falando todas as coisas, segundo as Escrituras, tudo que fazemos, até nos mínimos detalhes, deve ser motivado pelo amor. Estou falando nos mínimos detalhes. Você sabe que esta carta que Paulo escreveu, por que Paulo escreveu essa carta? Porque havia inúmeros problemas dentro dessa igreja. Por exemplo, esta carta aponta vários problemas. Por exemplo, as brigas, divisões em nome dos líderes, do capítulo 1 ao capítulo 3. Eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo. Então eles estavam sendo motivados por o que aqui naquela briga? Inveja. A inveja, capítulo 3, ele diz, vocês são invejosos e contendeiros. Então o que motivava ele estar brigando? Dizendo, eu prefiro Paulo, eu prefiro... Aqui não tem preferência não, filho. Tá? Então ali, aquele povo começou a pender por divisões na igreja, porque havia o quê? Havia motivações erradas. Eles eram motivados pela inveja. Perceba só isso aqui. Então, quando Paulo, olha só que coisa tremenda, tem esse problema aqui, da brigas e divisões em nome dos líderes, também tem problema de relacionamento entre marido e mulher, o capítulo 7, quando ele fala, a mulher não defraude o marido, e nem o marido a mulher, que nenhum tem poder sobre o seu corpo. O que ele está querendo dizer? Que não pode se negar o amor ao seu companheiro, a intimidade ao seu companheiro. Quando eu não me relaciono com o meu companheiro, qual que é o mandamento que eu estou pecando aqui? Eu não estou pagando o devido amor que eu devo a ele. Amor é uma dívida. Se tem uma coisa que a Bíblia diz que nós devemos é o quê? É o amor. Não devais coisa a ninguém, a não ser o amor. Aleluia, parece que ficou estranho agora aqui, né? Veja só, outra coisa que ele fala, o mau uso dos dons espirituais. Ali eles estavam achando que alguns eram muito espirituais, eles falavam muito em línguas estranhas. Aí
muitos acabavam ali dirigindo o culto em língua estranha, pregando em língua estranha, o povo não entendia nada, porque não tinha interpretação. Então estava tendo uma bagunça ali. E por que eles estavam fazendo isso? Com espírito de disputa. Mas o propósito ali não era o amor que edifica. Então entenda aqui uma coisa. Quando Paulo diz, façais todas as... Eu só dei um resumo aqui dos problemas que tinha lá, tá? Aqui, quando ele fala, façais todas as vossas coisas sejam feitas com amor, o que ele está dizendo? Se vocês estiverem agindo motivados pelo amor, esses problemas não estariam acontecendo. Por que o amor por que o problema acontece no casamento? Porque está faltando amor. Surgiu o problema. Como que se resolve o problema no casamento? Com amor. Parece que esse lado do casamento está meio tenso aqui hoje, hein? Papai está trabalhando, eu estou sentindo aqui aleluia, de replé vidaço que baixere como a súria. Faça tudo com amor, filhinho, faça tudo com amor. Mas como que eu vou conviver com essa pessoa? Conviva com amor. Peço-te antes por meio do amor. Amor aqui, vamos lá, amor é o amor agape, que é o amor divino. Até no dicionário fala sobre amor divino, tá? É traduzido isso, né, como amor divino. Escute só isso aqui. Imagine as consequências trágicas no meio da igreja, se em vez do amor perdoador sobressaísse o ódio rancoroso, a inimizade entre as pessoas. Imagine só. Mas em 1 Pedro 4,8, olha só o que diz, 4,8. Mas sobretudo, ou seja, acima de tudo, tende ardente, esse tende ardente aí, minha gente, é fervoroso, sincero. Então, tende fervoroso, sincero amor, uns para com os outros, porque o amor cobrirá o quê? Multidão de pecados. Que lindo, não? Em Provérbios 10:12 está escrito, o ódio desperta contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. Como explicar isso? Aqui, cobrir, aqui, não é conivir, né, com o pecado, é não expor ele maliciosamente, é entender que o amor prevalece, é maior que os sentimentos contrários que possa surgir. A exemplo de Noé e seus filhos, isso que eu estou falando está em Gênesis 9, do versículo 20 ao 25. Escute, a congregação de Noé era pequena, porque depois do dilúvio, Noé está com a congregação pequena. E a congregação que ele está, que é um pouquinho mais de 8 pessoas, porque na arca tinha quantas? 8. Mas já tinha passado algum tempo, os filhos deles tiveram outros filhos. Então tinha a congregação de Noé, tinha um pouquinho mais de 8 pessoas. Pouquinho mais. Então eram poucas pessoas que tinha na congregação de Noé. Mas detalhe, no meio da congregação de Noé, sendo tão pequena, tinha problema. E qual foi o problema? Pecado. O Noé montou uma vinha lá, ele não vigiou, ele falou, e aí ele deixou fermentar o vinho, virou vinho alcoólico, deu umas talagadas, ficou bebinho, embriagou. Quando ele ficou embriagado, um dos filhos dele, o Cã, olha lá, o Cã, Noé é o pastor da congregação. E agora vem lá um obreiro da congregação. O Cã era obreiro. Eu estou falando aqui numa linguagem para você entender. E aí ele pega e sai divulgando o pecado. Mas maliciosamente. Ah lá, porque quando ele ficou manguaçado, ele ficou nu. E aí o Cã saiu divulgando para todo mundo, ó, tomou todas, está lá passando vergonha. Irmão, isso ele não fez querendo ajudar. Ele fez para isso, para defamar. Havia malícia naquele coração. Agora sem Jafé fizeram o quê? Pegaram uma coberta, viraram de costas e cobriram o pai dele. O amor faz o quê? Aleluia! Tem gente que eu vou dizer, que Deus te guarde, tem gente que não pode, escute o que eu estou falando, isso aqui não é conivir e dizer que nós alisamos, passamos em pecado, que isso não existe para ninguém, tá? Mas quando a Bíblia diz que se alguém for pego em ofensa, você tem que agir com brandura.
Você tem que agir com espírito de mansidão, olhando como se fosse você que tivesse caído. Tem gente que não pode ver algo acontecer com a vida de um irmão, ele é um Zé Povinho lascado. Sai dele, antena de TV. Ele sabe tudo, ele pega tudo. E aí ele começa assim, você ficou sabendo? Você viu aqui? Eita, será que Deus está falando aqui, gente? Oh, meu Deus. Então Noé pecou ali, Cã expôs o caso maliciosamente, mas os seus irmãos sem Jafé, com amor cobriram. O que é isso? Amaram, perdoaram sem alarde, sem fazer alarde. Foi lá o quê? Abraçaram o pai que tinha pecado, foram lá e agarraram ele e falou, se hoje você pode ter caído, mas Deus vai te colocar de pé, Deus vai te restaurar. A igreja não anda com pedra na mão, a igreja anda com pão para alimentar. Ora essa. Você já ouviu essa, né? Davi, ele levou pedra para o gigante, mas para os irmãos ele levou pão. Para os irmãos a gente não pode ter pedra nas mãos, ok? Aleluia, senti uma graça aqui nessa palavra, gente. Então o amor cobre, o amor faz você olhar para aquela pessoa e falar, e se fosse eu que estivesse no lugar dele? Aí você olha com compaixão, você olha com misericórdia. Você olha como tem alguns crentes, que eu nem vou usar a palavra que eu queria usar aqui, mas que se acha o todo, o santarrão, que nunca pode falhar, que... Cuidado, a Bíblia diz isso, cuidado, olha, para que você, cuide aquele que está de pé para que não caia, ok? Tua casa está de pé, teu casamento é bem sucedido, louve a Deus, glorifique a Deus com temor, seus filhos estão todos na presença de Deus, exalte a Deus com temor, mas não critique quem está na luta, não critique quem está sofrendo, pegue o manto do amor e cobre esse negócio. Marraçubra caxéria. Parte B aí do versículo. Sendo eu tal como sou. Eita. A palavra tal aqui é toiutos no grego, que significa verdadeiramente este, como tal, deste tipo. E isso aqui indica caráter, gente. Em outras palavras, Paulo não está sendo malicioso ou egoísta no pedido que faz a Filemão, mas o seu olhar é pela obra, é pelo reino, é pelo testemunho de Jesus, é pela comunhão da igreja. Ele está ali olhando para aquela situação entre os dois que aconteceu. Paulo está olhando, ou seja, se não houver um perdão aqui no meio desses irmãos, o testemunho de Jesus vai ser lançado aí na lama, né? No sentido de que, porque nós carregamos o nome do Senhor. Já pensou se saísse escândalo do meio daquela congregação, ali que estava na casa de Filemão? Entende? Então Paulo está lutando por essa questão aqui. Observe só, essa palavra aqui que eu disse, tal, que significa desse tipo, essa palavra é vista em Mateus 18, do 1 ao 5, quando surge uma pergunta dos discípulos para Jesus. E qual é a pergunta? É essa: quem é maior no reino de Deus? E Jesus, chamando uma criança, colocou ela no meio. Que coisa linda! E disse para eles, se vocês não vos converterdes e não vos fizerdes como uma criança. Olha só, Jesus não está dizendo para a gente ser criança. Jesus ele falou, como uma criança. E qual o sentido que ele está dizendo? O próprio contexto diz, nos versículos posteriores. Ele diz assim, tornar-se humilde como esta tal criança. Ele está dizendo, se você não se tornar humilde como essa tal criança, de maneira nenhuma você pode entrar no reino dos céus. Então, para entrar no reino dos céus, primeiro, tem que haver conversão genuína e verdadeira. Segundo, tem que ter humildade. Até porque você não vai receber a palavra de Deus, o evangelho como é, se você não tiver humildade no coração. Coisa mais terrível que tem é você lidar com um crente soberbo. Com uma pessoa soberba, você fala, não está certo que você deve andar por aqui. Irmão, ele solta os cachorros em cima de você. Você quer me ensinar, você pensa que você é o tal, e ele solta os cachorros. Por quê? Porque não tem humildade. Porque você sabe que a pessoa humilde, ela é apta para ouvir.
Pega isso aqui, não esquece mais, não. A arrogância faz as pessoas diminuírem, mas a humildade torna essa pessoa elevada no reino de Deus. Quando Paulo quis trazer solução para conflitos que acontecia lá na igreja em Filipos, tomou por exemplo o quê? A humildade e humilhação de Cristo. Lembra? Filipenses capítulo 2, do 3 ao 9, ele vai falando que haja o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, e o contexto ali é a respeito de humildade. E ele fala que Cristo deu o exemplo do quê? De humildade, de humilhação. Então nós temos que seguir esse exemplo. Ou seja, para haver perdão, reconciliação, requer-se das pessoas envolvidas um caráter desse tipo. Qual é o caráter desse tipo? De humildade. Ora essa. Se não houver humildade, resolve conflito? E o que eu estou dizendo é uma coisa, não me falaram. Eu participei. Eu estava estávamos em 4 autoridades espirituais. Para não dizer outra a hierarquia aqui. Estavam diante de 4 autoridades. No caso, eu estava ali, no caso me pegaram como testemunha, estava o outro que estava regendo a situação, estavam os 2 que estavam com o problema. Um pegou e disse assim, eu estou falando de pessoas do púlpito, altar, não é ninguém daqui, é claro que eu não vou falar o nome por questão de ética aqui, vocês nunca vão saber quem é. Mas aí o que aconteceu? Eu não estou falando que me contaram, eu estou falando que vi. Um disse assim, ó, para mim isso aqui morreu, porque houve um atrito entre os dois. Ele falou, para mim morreu, e para mim, ó, eu passo por cima disso aqui agora. O outro falou, eu vou orar para Deus trabalhar no meu coração. Eu vi ali a arrogância no coração daquele encardido na hora. Eu falei, esse aí não gosta de liberar perdão. E a falta de perdão adoece as pessoas, deixa as pessoas doentes. E eu tive aquela leitura espiritual. Eu vi o outro com humildade. Eu falei, não, para mim, ok, eu passo por cima, ok, você me perdoa. O outro pegou e falou, não, eu ainda preciso que... E falou desse, mas eu vi que preciso que Deus trabalhe no meu coração. É mais ou menos assim, eu estou com rancor, eu estou com ódio. Não quero liberar perdão. É esse aí, tá? Então, as pessoas que não têm esse caráter humilde, não são do tipo do caráter humilde, essas pessoas geralmente são dono da razão, eles são arrogantes, não esquecem o que fizeram com ele, não perdoa e ainda se acha superior aos outros ainda. Paulo está dizendo, sendo tal como eu sou, que Deus possa dar em nós, no nosso caráter, humildade, simplicidade, e verdadeiramente entendemos que todos nós, como nós dependemos da benevolência e do favor desse Deus maravilhoso. Parte final do texto. Paulo, o velho e também agora prisioneiro de Jesus Cristo. Vamos lá. Primeiro, Paulo. Paulo aqui é Paulus, que significa pequeno, pouco ou menor. O nome está atrelado à pessoa, aquilo que ela é. E aqui pode indicar, no caso, ele está falando sobre o ter uma vida transformada, como aconteceu em Atos 9. E também falando do que aconteceu com ele, do seu envio. Ou seja, em Atos 13, o Espírito Santo separou ele, enviou ele. É como se ele dissesse a Filemão, olha, quem está falando com você aqui é uma pessoa que foi transformada pelo Evangelho. E tem uma coisa, eu não sou nenhum aventureiro, aproveitador, eu sou uma pessoa respaldada pelo Espírito Santo. Foi Deus que me enviou para a sua obra. E por que eu digo isso? Existem pessoas que se escondem através de títulos, de posições, até mesmo de dons espirituais. Eu estou falando de coisas aqui que eu já vi. Eu já vi pessoas que não têm caráter e se esconder através dos dons espirituais que têm, para tentar abafar o seu mau caratismo. Porque são pessoas que mentem, são pessoas que trapaceiam, são pessoas que enganam. E aí, como que ela... Porque aí ela é utilizada nos dons. Aí alguém pergunta, pode alguém, nesse estado, ser usado por Deus? Se Deus usou Ciro, que era ímpio, não vai usar uma pessoa assim? O dom não tem revogação, tá certo? Então existem pessoas, muitas vezes, que se escondem atrás de uma posição que está. Se escondem através de um dom que tem. E eles vão se escondendo atrás disso, escondendo, né,
aquele mau caratismo que tem na vida. Mas só que a Bíblia nos diz, Provérbios eu leio, 22:1, um bom nome é mais desejável, eu vou usar essa tradução, um bom nome é mais desejável do que grandes riquezas. Ou nessa aqui, mais digno de ser escolhido é o bom nome, do que as muitas riquezas. Olha o que a Bíblia está dizendo. Isso aqui, olha só, está vendo? Por que eu digo? O ensinamento da palavra, ele traz isso, traz uma moldura de Deus no nosso caráter, na nossa vida, uma transformação, né? Tem pessoas que conquistam, chegam em determinadas posições em troco do seu nome, ou seja, trapaceiam, puxam tapete, agem com malícia. Então, tudo aquilo que ele tem, onde ele chegou empurrando os outros, trapaceando os outros, puxando tapete dos outros. Aí, veja só, o que custou essa conquista? O que custou essa posição? O nome dele. Porque as pessoas apontam o dedo para ele assim, e no coração diz, esse aí não tem meu reconhecimento, porque eu sei quem ele é. É por isso que se existem lugares por aí que se levantam pelo grau de finança que a pessoa tem. Mas a congregação sabe. Esse aí é desprezado no coração da igreja. Porque sabe que foi levantado, não porque Deus o levantou. Isso é coisa de homens. Agora veja, quando alguém é levantado por Deus, as pessoas no seu coração dizem, esse aí é verdade. Até escute, lembra quando Neemias fez a obra em 52 dias? Até os inimigos falou, isso aí é obra de Deus. Até os inimigos reconheceram o caráter que Neemias tinha na presença do Senhor. Às vezes não gosta de você, não vai com a tua cara, mas reconhece que você tem um caráter. Agora escute isso aqui. Agora, a pessoa de bom nome pode estar em condições desfavoráveis, mas ela é confiável e digna de admiração e respeito. Está lá, passando um aperto, mas não põe a mão em nada que é de ninguém. Muitas vezes usaram de maldade, levantaram uma calúnia. Ela só fica ali em oração e deixa Deus resolver a causa. Tá certo? Pessoas assim são admiráveis de fato e verdade. Sabe por quê? Porque nós olhamos para essas pessoas e nós verdadeiramente dizemos, essa aí é uma pessoa riquíssima diante de Deus. É uma pessoa admirável. Mais vale o bom nome. Tem coisa triste, irmão, tem coisa triste. Olha, eu sinceramente... Existem pessoas, eu digo no contexto, eu estou falando coisas assim, para que você entenda a dimensão mesmo. Mas de pessoas chegar e falar assim, ó, congrega em outros lugares, mas não tem coragem de se aconselhar com o seu próprio líder espiritual, porque não tem confiança. E vê confiança em outra pessoa. E aí fica na minha cabeça, como alguém pode continuar a ser pastoreado por alguém que você nem confia? Que o caráter não é confiável. É triste isso aí, sabe? Então, já pensou que coisa terrível? Zele pelo bom nome. Isso aí, na vida cristã, é coisa linda. Que nós não possamos ser... Eu estou falando que tem coisas que você sabe, né? É mentira, é falácia das pessoas, mas que nós não possamos, e que nós não venhamos ser jamais. Quando passarmos, alguém chegar e apontar e dizer, aquilo ali, ó, entende? Pega e já dá toda a capivara da pessoa. Porque conhece, né, nas entrelinhas ali. Isso é coisa terrível que eu estou falando aqui, viu? Pelo Espírito Santo, é claro. Hoje o papai está fazendo uma moldagem aqui, uma modelagem. Aleluia. E eu estou sentindo nós aqui nessa noite que nem Elias em Sarepta. O que é Sarepta? Fornalha. Aleluia. É assim que se forja. Agora ele diz, Deus tem uma bênção hoje para a terceira idade aqui, sabe? Fiquei até feliz com esse estudo. Por isso que eu gosto de exposição, que ela trabalha todas as áreas da vida de uma pessoa, da igreja. Ele diz, Paulo, ele não vem falando, né? Ele diz, ó, Paulo, quem está falando aqui com você é o Paulo. Ele não coloca o título, apóstolo, pregador, operador de milagre. Ele está falando Paulo, aquele que foi transformado, aquele que é enviado pelo Espírito Santo,
Aquele que tem nome de pessoa honesta, direita. Vamos lá, gente. Velho, que é presbítes. Eu não gosto da palavra velho, vocês sabem, porque... Mas, enfim, aqui velho, presbítes, significa homem velho ou idoso. Eu prefiro essa palavra, idoso, ou até mesmo ancião. Mas ancião na Bíblia tem outra conotação. Por isso que eu não vou usar aqui. Denota aqui a idade de uma pessoa em relação a outra. Na antiga sociedade grega, as pessoas mais velhas recebiam respeito e com base em sua experiência e sabedoria. A velhice geralmente está associada ao bom exemplo, respeito, a alguém que já passou por muitas coisas difíceis nessa vida. E também, de modo negativo, está associado à impossibilidade. Vamos trabalhar isso aqui? Primeiro, bom exemplo. Agora aqui vai apertar um pouquinho mais, mas vai ficar bom, hein? Tito 2:2, as pessoas de mais idade têm que ser exemplo. Tem que ser exemplo. Olha o que Paulo diz, os velhos que sejam sóbrios. Sabe o que significa sóbrio aqui? Controlado, livre de vinho alcoólico. Irmão, tem gente aqui que tem hábito de beber ainda. Quando eu estava fazendo estudo, não foi agora que Deus deu, quando eu estava fazendo estudo, Deus falou, essa noite eu preparei para libertar essa pessoa desse vinho que ela toma. Aqui ser sóbrio é alguém que não tem vícios, inclusive o de beber. Seja sóbrio, não seja viciado em qualquer coisa que seja. Porque tem um pessoal de idade que é viciado em novela. Olha aí, ó. Essa desceu agora. Olha aí, as irmãs deu até umas... Mas tem homem também, é viciado em novela. Olha aí, dá exemplo, homem de Deus, mulher de Deus. E às vezes tem uns aqui, eu vou falar, hein? Às vezes tem uns aí no meio da igreja que ele fica esperando, acabar logo o horário do culto. Senão eu vou perder o capítulo. Meu Deus, liberta, 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 liberta. Liberta. Que mais? Olha só. Aqui, olha só o que ele diz. Meu Deus, sejam sóbrios e graves. Graves aqui, gente, é algo que significa algo que dá peso. E agora escute isso aqui. Grave, no caso, minha gente, essa palavra grega significa ser respeitado pelo caráter. Olha. Honrar, o que significa ser respeitado pelo caráter? É alguém que honra a palavra, que fala. Eu estive conversando esses dias com um servo querido de Deus. Ele falou, eu aprendi só da fase do fio do bigode. Ô irmão, por mais que seja novo assim, eu aprendi isso. Antes de ser crente, uma coisa que eu aprendi dentro de casa. Você tem que ser homem, viu? Você tem que honrar a palavra que você fala, viu? Eu já aprendi logo isso, antes de ser crente. Para o cristão, para ele não vale contrato, assinatura, para ele o que vale é o que ele fala. Pode não estar lá no contrato, mas se ele falou, calabachande comanai, ele honra a palavra. Agora tem essas pessoas de duas palavras. Não lembro se eu falei isso, não. Graves, aí no caso, ser respeitado pelo caráter, honra a palavra que fala, é bom pagador, é conselheiro idôneo. Eu não consigo entender, existem pessoas que vão procurar conselho de ímpios, que não tem nada de Deus para lhe oferecer. A pessoa está com um problema no casamento e vai procurar conselho com quem já casou 30 mil vezes. Meu Deus do céu. E outra coisa, isso aqui também é tremendo, porque tem uns aí de idade aí, porque isso não importa a idade, né? A pessoa não pode estar envolvida com os mexericos da vida, né? Com esse leve trás, essa falação. Olha, gente que fala mal é feio. Agora, pessoa de idade falando mal dos outros é mais feio ainda, hein? Um leve trás, fala daqui, fala do outro, para com isso, pelo amor de Jesus Cristo, hein? Controla essa língua aí, hein? Prudentes, vamos lá, prudentes. A palavra prudentes aqui significa de mente sã, equilibrado, que freia os próprios desejos e impulsos e ele é autocontrolado. É uma pessoa que tem noção exata do que deve ser feito e tem pensamentos corretos, uma mente saudável, equilibrada que governa o corpo.
Porque tem umas pessoas que é ranzinza, não deixa a velhice te... Ó. Aí fala, chama a atenção da pessoa e fala, ó, você não é bom, você está tomando muito refrigerante, está fazendo mal para a tua saúde. Isso aí que você está comendo prejudica isso. Aí deve ficar bravo. Não está se cuidando, não está... Ó, o que eu estou falando aqui é coisa séria. Tá? Tem hoje gente que está vivendo uma complicação na área da saúde porque não se cuidou. Tem que ter esse cuidado. E aqui, essa mente sã, equilibrada, diz disso, porque tem pessoa que não tem controle do corpo, o estômago fala mais. Ele come, sabe que não pode comer muito doce, abusa, olha aí, a pancada é essa hoje, recebe aí e vai dando glória a Deus, hein? Sãos na fé, sãos na fé. Essa sãos na fé significa livre de qualquer contaminação de erro, ou seja, uma fé saudável no amor e na perseverança, que é constância. Irmão, a gente pega esses moço novo na fé, essa inconstância, nossa, irrita a gente, né? Mas a gente tem paciência. Agora, pegar um crente velho com inconstância, dá vontade de dar na fuça dele. Você tem que dar exemplo de perseverança. As pessoas de idade, mais responsabilidade tem de dar exemplo para os novos. Parece que os novos que estão tendo que dar exemplo. Cuidado que isso aí, hein? Tem que ser exemplo. Exemplo de, aqui, ó, amor, constância, ok? Agora vai aliviar. Também, aqui, velho, fala de respeito. Ó, parece, eu estou falando do tempo que eu tenho de vida. Eu vou fazer 38 esse ano, ok? Então, eu sou ainda novo, mas... Ó, parece-me que esta geração não sabe o que é respeitar os mais velhos. E isso é uma questão de temor. Você vê coisas básicas. Uma coisa que eu aprendi. Eu não poderia, estava meu pai conversando, eu não podia passar na frente. Ele estava conversando, eu não podia chegar e falar, pai, e atravessar a conversa. Se eu fizesse isso, acho que um tapa já voava na hora. E se fizesse alguma coisa errada, ele só fazia assim, ó. Eu já entendia tudo. Falei, ixi, hoje pegou. Hoje, essa geração, ele te peita. Se você não tomar cuidado, vai te dar até uns empurrão. Então, eu não sei o que está acontecendo com essa geração. Não respeita. As pessoas de mais idade não estão respeitando. Antigamente se dizia bênção. Pedir a bênção ainda, isso é bíblico, sabia? Bênção. Hoje, sai daqui, deixa eu quieto, deixa eu em paz. Essas são as linguagens que eles usam, viu? Você vê, aqui não tem muito no interior, isso acredito, mas lá em São Paulo mesmo, eu pegava muito trem, metrô, eu tinha marmanjo que não dava lugar para a senhorinha que estava lá de pé, para o idoso. Que falta de respeito que é essa? Está vendo? Lá, abre a porta, dá preferência. Gente do céu. Veja só que isso aqui é coisa de Deus, hein? Levítico 19:32. Está vendo? Num frio desse, feriado, e ser aqui, ouvindo isso aqui, ó. Está vendo só? Diante das cãs, cabelo branco. Olha, estão vendo os cabelos? Acho tão lindo. Se eu ficar velhinho, eu quero ficar assim, bem branquinho o cabelo. Eu acho lindo. Vocês estão lindas. As minhas irmãs aí, meus irmãos, é bonito. Um grisalinho, da hora. Diante das cãs te levantarás. Tá vendo? Ou seja, dê respeito. Põe-te de pé diante de uma pessoa idosa de respeito. E honrarás a face do velho, e terás temor do teu Deus. Eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor, aqui é o nome de Deus, irmão. Deus está dizendo, respeite os velhos, viu? Deus está ensinando, respeite as pessoas de mais idade. Respeitar os mais velhos é uma maneira de temer a Deus e reconhecer a bênção divina de longa vida e sabedoria decorrente desse respeito. Está vendo só? Quando você respeita uma pessoa de mais idade que você, sabe o que vai decorrer desse respeito que você está oferecendo a ela no temor de Deus? Deus vai te dar longa vida. E sabedoria, tá vendo só que coisa maravilhosa? Nunca passe por cima, seja gentil, seja educado. Você vê alguém, quer que eu leve tua sacola? Faz alguma coisa, pelo amor de Deus. Outra coisa,
as muitas lutas que uma pessoa de idade já passou, traz a ela uma grande bagagem e autoridade para abençoar outras pessoas. Encosta perto de alguém que já viveu bastante. Irmão, é gostoso de você ouvir essa pessoa. É ou não é gostoso? E ela vai contando, eu estou dizendo aqui, nem só da questão da espiritualidade, estou falando da questão da vida, das experiências da vida. E você começa a ouvir aquela pessoa falando e das coisas. Irmão, é gostoso demais. Porque é o que eu digo e tenho dito ao longo desse estudo aqui, que nós já falamos sobre isso, existem coisas que só a experiência de vida nos dará. Tá? E aí requer tempo. Aí você veja em Gênesis 47, do versículo 9 ao 10, assim aconteceu com Jacó diante de Faraó. O Jacó diz assim: maus foram os dias dos anos da minha vida. Sabe o que Jacó falou para Faraó? Eu sofri para valer. Ele é crente, servo de Deus, mas o que Jacó está falando para Faraó? Porque Faraó está perguntando: quantos anos você tem? Ele falou: os dias da minha vida foi sofrido, viu? Sofrido. Mas agora, toda aquela experiência de vida que Jacó teve, agora quem que está abençoando a pessoa mais importante da terra naqueles dias? O idoso Jacó. O idoso Jacó chegou lá, já levantou a mão e liberou uma bênção sobre Faraó. Por quê? Autoridade. Pessoa que já passou pelos caminhos, né? Já sabe, como já diz o ditado, os caminhos das pedras aí, sabe? Já passou por muita coisa. E agora também a velhice fala de impossibilidades. Isso aqui vai alegrar muita gente. Ó. Muitos veem na velhice impossibilidades, como Zacarias, capítulo 1, versículo 18 de Lucas. O anjo falou: você vai gerar um filho, sua esposa vai gerar, você vai ter um filho. E o nome dele vai ser João Batista. Aí ele diz: eu já sou velho e a minha mulher é avançada em idade. O que ele está dizendo? Para mim impossível, a idade chegou para mim não dá mais para fazer nada. Olha só, às vezes, porque vai passando os dias, é dor aqui, é isso ali, é aquele sono descontrolado, às vezes está mais, às vezes está menos, enfim, vai aparecendo muitas coisas, né? E aí o que acontece? Mas a promessa de Deus é que os velhos sonharão. Olha o que Deus promete na palavra. Deus não esqueceu da terceira idade não, hein? Os velhos sonharão. E sonharão aqui, minha gente querida, sonharão, essa palavra halam, ali no hebraico, significa sonhar, ser saudável, ser forte. Porque o que tem um sentido aqui? Quando essa palavra originária é assim, né? Quando você dorme, você está muito cansado, exausto, você dorme, você recompõe as forças. E sono também é uma questão de saúde. E quando você dorme, depois de um dia cansativo, você levanta bem, você levanta forte outra vez, novamente. Então, o que a Bíblia está me ensinando aqui nesta palavra? O que ela está me ensinando? Que os sonhos de Deus nos fazem gozar de bem-estar espiritual e fortalecimento. Foi por isso que Caleb falou: quando Deus me fez a promessa, eu tinha quantos anos? Eu tinha 40, hoje eu estou com 45, hoje eu estou com 80, mas eu estou no mesmo vigor de quando eu tinha 40. Deus está renovando pessoas, e esse renovo é no físico mesmo. Deus vai renovar o físico. Deus está tirando esse cansaço aí do teu filho. Já vou logo dizer, tem enfermidade que hoje Deus está arrancando. Essa doença não vai vencer o teu físico, o teu corpo. Jesus te dá saúde. Eu estou profetizando. Deus está visitando nervos, Deus está visitando ossos, Deus está visitando células. Moisés estava com olha, Deus está curando alguém. Moisés estava com 120 anos, e a Bíblia diz que os olhos dele estavam claros. Deus está curando pessoas de visão agora, e eu já tomo posse aqui também. Recebe aí, Deus está visitando o físico de pessoas agora. Enquanto eu estou ministrando profeticamente, é estudo, mas eu sou profeta da palavra. E Deus já está dizendo que Ele está liberando cura, Ele está visitando físicos de pessoas aqui agora. Tem uma carga saindo de você agora. Tem um peso saindo de você. Tem gente que vai mudar de qualidade de vida, porque Jesus está te dando saúde. Põe a mão na cabeça aí, porque desceu uma unção aqui, pastores. Você que não estava dormindo com qualidade, Jesus está regularizando os teus sonos.
Você que estava tendo dor disso, dor daquilo, artrite, artrose, problema nos ossos, Jesus está calcificando ossos de pessoas aqui. Essas dores ocasionadas pelos nervos, Jesus toca agora. Jesus toca e te dá saúde. Grita bem forte: eu recebo agora saúde de Deus. Aleluia. Deus não se esqueceu da terceira idade. Eu muito me alegrei quando eu vi esta palavra de Deus hoje. Deus não se esqueceu dos nossos idosos. Sabe por quê? A Bíblia diz no Salmo 92, 13 ao 15, está escrito que o segredo para frutificar até na velhice, o que é? Aqueles que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus, ainda na velhice serão viçosos e florescentes para anunciar que o Senhor é reto. Deus vai te fazer florescer. Allah se entre quebeder que vassoura. Só vou pedir só essa vez. Põe a mão no ombro de alguém e diga: recebe essa unção revitalizadora agora. Recebe em nome de Jesus. É para revitalizar. Recebe, Rogério. Eu vi Deus te visitando. Recebe agora. Recebe. Deus revitaliza o teu corpo. Deus revitaliza o teu físico. Deus te dá saúde. Vai florescer. Vai florescer. Camasere canta labassai. Alabachanda calabassúpria. Alabacanda labrachâmbia. Deus não vai esquecer o Paulinho velho na cadeia. Ou, em outras palavras, Deus não vai esquecer o velhinho Paulo na prova. Deus está alcançando aqui os seus. Deus não se esqueceu do que você tem plantado no Evangelho. Essa palavra é específica, eu estou falando por profecia para alguém aqui. Aleluia. Deus está visitando o seu íntimo hoje. E por fim, acredito que Paulo aqui queria dizer a Filemão o seguinte: já passei por muita coisa, Filemão, e o meu pedido deve ser visto com respeito e atenção. O reino de Roboão, lembra? Filho de Salomão, quando ele assumiu o reino, declinou por quê? Porque não deu atenção ao conselho dos mais velhos. 1 Reis 12:8. Escute isso aqui de uma vez por todas, você já ouviu várias vezes aqui. O Roboão estava agora diante de uma questão. E qual é a questão? O povo está dizendo: alivia as cargas, que o teu pai colocou uma carga tributária muito grande contra o povo. Os anciões, os velhinhos, experientes, pegou e disse: Roboão, se você aliviar, esse povo vai ser com você. Tudo que você pedir para esse povo vai estar do teu lado. E aí o que ele fez? Largou o conselho dos idosos e foi lá com os amigos jovens e pegou e perguntou para eles: e aí, o que vocês me dizem? Os idosos falaram isso, os anciãos falaram isso, e vocês, o que dizem? Sabe o que você faz, Robão? Aumenta a carga mais do que o teu pai. Que conselho miserável é esse, hein? Que aumentar a carga na vida do povo, o povo já vive uma vida tão dura, vai aumentar a carga, coisa de homem nos outros, é? Nada além da palavra, guarde isso no seu coração. Nada além da palavra. Aí o que acontece? Ele pega e abandona o conselho dos anciões. O desastre aconteceu. O reino foi dividido. Ele que tinha 12 tribos sob a liderança deles, ficou só com 2. Por misericórdia e amor que Deus tinha pela promessa que fez a Davi ainda. Porque Deus falou: vou deixar 2 ainda porque que eu falei com o Davi, o vô dele. Porque por ele mesmo, está vendo só como Deus desconsidera uma pessoa que não respeita e não honra as pessoas? Tá certo? Porque aqueles anciões eram pessoas de Deus, tá? Agora vamos lá, encerrando. Prisioneiro, isso aqui é forte, para encerrar aqui, ó. Prisioneiro, vamos ler todo o versículo? Todavia peço-te antes por amor, sendo eu tal como sou. Paulo, o velho, oh meu Deus, estou sentindo tanto amor por essa palavra hoje. Irmão, eu estou sentindo um amor de Deus sendo derramado aqui pela vida dos anciões dessa igreja. Eu estou sentindo um amor.
Eu estou com vontade de descer e abraçar alguns aqui dos meus irmãos, aqui, porque eu estou sentindo um amor muito grande de Deus. Aleluia. Quantos podem levantar a mão e adorar a Deus pelos anciões desta igreja? Levante a mão e adora a Deus. Agradeça a Deus por esses que Deus tem preservado, essas colunas de oração, esses homens e mulheres de caráter. Aleluia! Aleluia! Prisioneiro de Jesus Cristo, prisioneiro é Décimos, amarrado com grilhões, e de fato prisioneiro. O apóstolo, como prisioneiro, abriu mão da sua liberdade. Por quê? Por que causa? Por Cristo. Porque ele está preso. Qual é a causa de ele estar preso? Amor ao Evangelho. Naquela época, quem pregasse que Jesus é o Senhor era tido como crime. Olha só, pregar Jesus é o Senhor, isso é crime aqui no Império Romano. Então o que faziam com ele? Colocavam ele na cadeia. Se ele parasse de servir a Jesus e não pregasse mais o Evangelho, ele seria liberto da cadeia. Então por que ele está preso? Por amor. Por amor a Cristo, pela causa de Cristo. Então veja, Paulo abriu mão da sua liberdade. Para quê? Por causa de Cristo. Então o que eu entendo aqui? Podemos entender que ele sugere a Filemão o quê? Abra mão do seu direito de castigar Onésimo, por causa do quê? Por causa do amor a Cristo. Ele não tinha direito de castigar Onésimo? Tinha todo o direito, a lei respaldava ele. Que o escravo deveria ser ali, no mínimo castigado, poderia ser até morto. Esse era um direito que Filemão tinha, mas por causa do amor a Cristo, por causa da obra de Cristo, Paulo está dizendo, muitas vezes para a gente servir a Deus e honrar a Deus, a gente tem que abrir mão dos nossos direitos. Gente, o maior exemplo desse, isso aqui se não tocar no seu coração, não sei mais o que pode tocar. Em João 18:12, nos diz que Jesus se deixou ser preso para colocar eu e você em liberdade. Veja, estavam vindo, os soldados viram prender Jesus. O Pedro foi tentar defender. Jesus falou, guarda a espada. Você pensa que eu não poderia orar agora, o Pai ia mandar 12 legiões de anjos? O que Jesus está dizendo? Se eu não for preso, você não vai ser liberto. Se eu não sofrer, você não tem entrada no céu. Então o meu sofrimento, meu Deus, a minha dor está beneficiando você. E sabe por que eu estou fazendo isso, ô Pedro? Por amor. Agora entenda uma coisa, ou seja, às vezes, você que está me ouvindo aqui nessa noite, passa apertos, você passa tremendas dificuldades, por quê? Simplesmente por amor ao seu Deus, a Cristo, e também pela causa de Cristo, pelas almas, você sofre, mas sofre com propósito, na sua perseverança, em meio às lutas, alguém será alcançado. Certo? Porque às vezes você está ali, gemendo, sofrendo, há uma situação tremenda ali, incômoda contra a sua vida, e você olha, você fala, dá vontade de abandonar tudo, jogar tudo para o ar, cada um que se vire por si. Mas aí você lembra que você abre mão de coisas para que outras pessoas sejam beneficiadas. Às vezes o teu sofrimento é em Deus, é claro. O teu sofrimento em Deus, sabe o que equivale? A salvação de um perdido. Por isso que eu estou dizendo, por amor ao Senhor e pela causa dele, continua perseverando. Continua insistindo. Continua caminhando. E alguém vai perguntar para você, por que você acredita ainda? Por que você caminha ainda? Você vai dizer, eu sou prisioneiro de Jesus Cristo. Eu estou preso. Não é por essa luta, é pela causa do reino de Deus. Aleluia. Calavaçubidépia. Levante as duas mãos para os céus.
porque Deus está visitando o cárcere de alguém. Eu estou falando espiritualmente, situações de apertos que você tem vivido, lutas que você tem passado. Deus está derramando um refrigério para a sua alma. Deus hoje reservou esta noite para dizer para você: eu estou contigo, e o que você tem vivido, o que você tem passado por amor ao meu nome, pela minha causa, não é em vão. Você padece com propósito, você está sofrendo com propósito, vai ter resultado. E eu encerro dizendo: o amor de Deus nos motiva a fazer coisas que por nós mesmos não conseguiríamos fazer. Vou dizer de novo: o amor de Deus nos motiva a fazer coisas que por nós mesmos nós não conseguiríamos fazer. Quer um exemplo disso? Marta chegou e disse assim: onde está o corpo dele que eu quero carregar? Diga para mim que uma mulher sozinha consegue carregar um corpo de um homem maduro só. Diga, um corpo morto ele é mais pesado ainda. Só que ela falou: cadê o corpo que eu vou carregar o corpo? E por que ela está carregando o corpo? Porque o amor te faz fazer coisas que por você mesmo você não faria. Não entendeu? Continua congregando por amor, continua pregando por amor, continua evangelizando por amor, continua acreditando na tua família por amor, porque por amor você consegue fazer o que não poderia. Meu Deus do céu, mas está descendo uma graça aqui. Cadê você falando em línguas estranhas aqui nesta noite? Eleva aquela sonda como receba do que Deus está derramando, igreja do Senhor. Hoje o querido Espírito Santo vai encharcar o teu coração de amor. Pastor, eu até pensei em entregar o louvor. Vai louvar motivado por amor. Pastor, eu até pensei em deixar de ser obreiro, mas vai continuar pelo amor. Pastor, eu até pensei em dizer: não vou mais pregar, não vou mais congregar, mas por causa. Vou dar um tempo, mas por causa do amor. Você vai fazer coisas que você por você mesmo você não poderia fazer. O amor vai te tirar desse chão. Aleluia. Camarra sere candecova sai. Você tem que entender isso. O que fez ele receber e aguentar aquela coroa de espinho foi motivado pelo amor. O que fez ele aguentar a lança furando o seu lado foi o amor. O que fez ele tomar 39 chicotadas e ainda carregar a sua cruz, o que fez ele andar pela via dolorosa foi o amor. Se você continuar sendo motivado pelo amor, você não para. As palmas louvem a Jesus. Camarra